Vamos então começar a quarta parte do segundo capítulo. Nós vimos no término da terceira parte um rapaz que se aproxima do Druso e pergunta para ele o porquê que ele ali como desencarnado não consegue se lembrar de outras vidas. Ele só se lembra ali da última encarnação. Ele só se lembra ali do nome, da pessoa que ele era, dos erros que ele cometeu, a lembrança que ele tem ali daquela encarnação. E nós vamos ver a resposta aqui do Druso, e como eu falei na terceira parte, a gente não pode esquecer que a questão de se poder acessar os arquivos, né, de memória, os arquivos onde estão os registros de cada pensamento, cada sentimento, cada palavra nossa, como se fosse um filme, que os hindus chamam de arquivos acásticos, né? Nós temos que ter merecimento e tem que ter um propósito, não pode ser por curiosidade. Ninguém vai acessar esses arquivos. Eu tô curiosa, será que eu fui Maria Antonieta? Né? Aquelas lucubrações doidas? Não. Você só acessa esses arquivos se esta informação fizer diferença para o seu trabalho de elevação, para a sua reforma íntima. Então, de novo, vamos lembrar a mãe do Lísias, que ela vai encarnar de novo para encontrar o pai do Lísias de novo, se casarem de novo, né? Retomarem o trabalho deles, e ela, por merecimento, nas horas vagas, depois de todo o trabalho que ela tinha que fazer ali no nosso lar, nas horas vagas, ela ia até o ministério, né, onde constam esses registros, e lá ela tinha acesso a olhar 200 anos para trás, né? Ou seriam talvez 2 ou 3 encarnações para trás, dependendo de quanto tempo ela ficou encarnada, para poder entender e poder realizar melhor o seu trabalho. Então, isto é merecimento e isto é necessidade deste conhecimento para poder melhorar. Não é curiosidade. Nós vemos aqui desde o primeiro livro todos os instrutores colocando para o André Luiz que a curiosidade não leva a nada, a não ser quando a curiosidade tem o propósito do conhecimento e tem o propósito de ensinar, que é o caso do André. A curiosidade dele aqui está sendo esclarecida porque ele está escrevendo, está entrando em contato com a Terra e passando esses ensinamentos. Vamos reler aqui o que nós lemos na final da terceira parte, quando ele diz, quando ele pergunta, né, por causa do esquecimento, aí o Druso diz: bem, ponderou o interpelado, sabiamente os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior, para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Contudo, para nós, consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Então, a nós, espíritos intranquilos, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Liberdade requer merecimento, ou, em outras palavras, cumprimento de pena. Cumpriu-se a pena, tem direito à liberdade. Perdemos o carro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa, meu amigo, é sempre uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão. Nossas faculdades mnemônicas, relativamente às nossas quedas morais, assemelham-se, de certo modo, às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. Então ele coloca o que é a nossa capacidade mnemônica? A nossa capacidade de memória, de lembrança. Então ele coloca, são como essas chapas fotográficas. Vamos lembrar que nós estamos aqui, né, em 1954, se eu não me engano.
1950, não, nós estamos aqui em 1957, que o começo do livro é o centenário, né, da codificação, do lançamento do primeiro livro. Então nós estamos aqui em 1957. Então ele está colocando aqui que as nossas lembranças são como essas chapas fotográficas. Se elas não forem bem cuidadas, bem armazenadas, se a coisa não tiver um bom arquivamento, elas se perdem, elas se deterioram. Nós mesmos, não é o nosso anjo da guarda que chega lá e deleta, como nós fazemos no nosso celular ou no nosso computador. Somos nós mesmos que, por falta de cuidado, por negligência nossa, deletamos. Algumas coisas sobre o nosso comando nós deletamos, porque a gente quer enfiar embaixo do tapete. A gente não quer lembrar que fez aquilo tão ruim ou tão tenebroso. Lá no nosso inconsciente está registrado. Mas nós não queremos, nós enfiamos embaixo do mar, não é nem embaixo do tapete, a gente entra no mar e a gente enfia lá embaixo da caverna porque a gente acha que assim vai ficar escondido. E a hora que nós entendermos que nada fica escondido, aí nós vamos começar a trabalhar essas nossas sombras, vamos começar a trabalhar esse homem velho que existe em nós. Nós não vamos destruir as nossas sombras nem o nosso homem velho. Nós vamos trabalhá-los para que essas sombras possam ir sendo amenizadas, para que a gente vá acendendo uma luz, a sombra vai diminuindo até que não exista mais sombra, porque não existe mais aquela escuridão. Agora eu pus uma luz no lugar e eu vou trabalhar com o homem velho para que aquela situação seja entendida, perdoada. Vamos arregaçar as mangas, pedir perdão e ressarcir. Aí não precisa mais esconder aquele erro, porque eu estou pedindo perdão por ele e estou ressarcindo aqueles que eu prejudiquei de alguma forma. Vamos continuar aqui. O mentor fez breve pausa em suas considerações e continuou. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. A rigor, somos aqui, nas zonas inferiores, seres humanos muito distantes da renovação espiritual, não obstante desencarnados. Então ele está colocando aqui, ali estamos nas zonas inferiores. Então aqui nas zonas inferiores, embora sejamos desencarnados, estamos muito distantes da renovação espiritual. Temos muito trabalho pela frente. E o que é importante, gente, que nós temos que entender aqui e agora. Tudo que nós fizermos aqui encarnados neste plano tem peso 2. Então, o que eu consegui me mudar, me melhorar, como eu não tenho a lembrança do passado, eu não tenho aquela culpa, ela está lá no meu inconsciente, mas aqui no consciente ela não está. Então, se eu pedir perdão para aquele inimigo de ontem, sem lembrar o que ele fez, mas principalmente pela vontade de crescer e de mudar, não pela culpa. Eu não estou pedindo perdão porque eu estou pedindo perdão porque eu quero me retratar com ele, eu quero andar melhor com ele. Né? Não é aquele, eu perdoei, mas se ele for na festa eu não vou. Se fulano estiver lá eu não vou. Se ele senta aqui eu levanto e vou para lá. Se ele me cumprimenta eu finjo que não vi. Isso não é perdoar, isso não é nem convivência civilizada. Mas quando a gente tem alguém com quem a gente tem dificuldade de convivência, a gente sabe que eu tenho que aquela dificuldade é porque eu preciso pedir perdão para aquela pessoa. Porque isso é que cria dificuldade de convivência. É o nosso orgulho, a gente não sabe pedir perdão porque é muito orgulhoso. Então a gente tem que entender isso, baixar o nosso orgulho e ir se aproximando daquela pessoa com esse sentimento. Me perdoa, tendo paciência, tolerando. Quando ela fizer alguma coisa, lembrar, eu fiz muito mal a ela, por isso que ela me repele desse jeito. Então, intimamente buscando perdão e se reaproximando, porque a modificação não é com ela. A modificação é comigo, sou eu que tenho que me modificar.
Vamos continuar aqui. O consulente escutava-o visivelmente surpreendido e dispunha-se a formular interrogações novas ante a pausa que se fizera. Mas Druso, antecipando-se-lhe a palavra, acentuou em tom amigo: observe a realidade em si mesmo. A despeito dos estudos a que presentemente se confia e apesar das sublimes esperanças que lhe ocupam agora o coração, seu pensamento vive preso aos sítios e paisagens de que pela morte supostamente se desvencilhou. Em pleno caminho da espiritualidade, você se identifica com as escuras reminiscências que permanecem ao longe, no tempo, o lar, a família, os compromissos imperfeitamente solucionados. Tudo isso é lastro, inclinando a sua mente para o mundo físico, onde nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. Então o que ele está falando aqui é lastro, é peso, ele não consegue se desvencilhar da terra. E o que é pior, quando nós estamos aqui na terra, a gente fica pensando no mundo espiritual, lá é melhor. Não! A gente fica pensando no amanhã, em vez de viver o hoje. Não, amanhã eu vou fazer diferente. Quando eu me aposentar, eu vou estudar, vou ler, vou começar a minha reforma íntima. quando eu comprar uma casa, eu vou estar... Não, é aqui e agora, porque talvez não tenha amanhã. E nós temos que ter isso muito forte conosco. A gente tem que se preparar para o desencarne, hoje. Se eu for embora hoje, eu pedi perdão para aqueles que eu precisava, eu estou deixando as coisas aqui e não vou olhar para trás. Eu tenho que deixar as coisas aqui na terra da melhor forma possível, para que eu não precise olhar para trás. Aquela metáfora que existe no Velho Testamento, quando Abraão saiu, e ele coloca, saiu do Egito, né? E ele coloca para as pessoas que estão com ele que não olhem para trás. Ou seja, não se apeguem, não olhem para o que ficou. Isso é uma metáfora para o desencarne. Aí vamos lembrar, né? A mulher de Ló olha para trás com saudade da sua casa, das coisas que os egípcios davam para ela, e que ela tinha ali na vida com os egípcios, ela vira uma estátua de sal. Então a gente tem que ir para o plano espiritual sem olhar para trás, com as nossas coisas aqui resolvidas em desapego. Mas o desapego eu conquisto aqui, me desapegando de coisas, me desapegando de pessoas, me desapegando dessa vida e desse ego que eu carrego. Eu tenho que desapegar de dentro para fora. Para a hora que eu estiver do lado de lá, se hoje à noite ou agora à tarde eu desencarnar, eu tenho que acordar no lado de lá e falar: ótimo, obrigado Senhor pela oportunidade de vida que eu tive na terra para aprender, vamos continuar. O que eu preciso estudar agora? Para onde eu vou? Que padiola que eu tenho que carregar? Que chão que eu tenho que limpar? Aonde eu tenho que fazer alguma coisa? É esse desapego que nós temos que ter aqui, em relação à família, a trabalho, empresa, coisas, nada aqui é nosso. Nós somos hóspedes, nós estamos aqui de passagem, nós somos passageiros. E essa vida é passageira. Vamos continuar. É verdade, suspirou o rapaz compungidamente, mas o instrutor prosseguiu. Sob a hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. E em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Libertemos o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa, e esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. Druso ia continuar, mas a chegada de um colaborador impediu-nos a conclusão do assunto. Então o que ele coloca aqui? Existe, já em 57 já existia, a possibilidade de se buscar uma regressão e saber do passado. Mas isso exige responsabilidade, porque nós temos que ter responsabilidade pelas nossas escolhas. Eu tenho o livre-arbítrio de fazer o que eu quiser. Mas se eu tenho um pouco de conhecimento, eu vou respeitar a sabedoria divina, que é
Eu preciso esquecer as coisas que estão lá e me resolver aqui agora, trabalhar com o que eu tenho agora. Eu tenho que trabalhar no pouco. Neste pouco que eu tenho, que já é muito para mim, para minha capacidade, eu tenho que trabalhar, crescer e melhorar. Depois que eu resolver isso, eu até posso saber de alguma coisa para começar a resolver lá. Mas se eu não consigo resolver no pouco, como é que eu quero aumentar ainda a carga que Deus, por misericórdia, tirou das minhas costas? Se Ele tirou por misericórdia, por que o meu orgulho vai achar que Deus estava errado e que eu posso carregar mais? Vamos parar para pensar e pensar muito bem antes de fazer uma regressão, antes de ir buscar um profissional para fazer esse tipo de trabalho. Vamos continuar estudando no 3º capítulo deste livro.